turminha! Sejam muito bem-vindos! Eu sou Davi Dias e você está na aula número 16 do curso de Excel Básico. E na aula de hoje nós vamos aprender a mexer com dados externos. Vamos pegar informações que estão em outros lugares e colocar dentro da nossa planilha. Então, sem mais delongas, vamos área de trabalho que está praticamente em branco hoje. Olha, não tem só uma linhazinha escrita aqui em cima, e mais nada. Por quê? Porque a informação não está nela hoje. A informação está fora da planilha. É isso que nós vamos fazer hoje, pegar a informação de outro lugar. A propósito, aliás, esta é a aula ideal para você baixar o material oficial da gente que está na descrição desse vídeo e fazer junto com a gente. Baixe o material oficial, porque ninguém aprende Excel vendo o outro fazer. E nós vamos usar muitos materiais que estão hoje dentro do material oficial. A começar por essa pastinha que está aqui e que tem as planilhas que nós vamos trabalhar. Então é o seguinte, a planilha que está aberta agora é a planilha 1, essa daqui. Essa planilha que está aqui embaixo é a planilha 1. Vamos pegar arquivos de um arquivo de texto. Tá? A ideia da aula de hoje é o seguinte, é pegar informação que está em outro lugar. Pode estar na internet, pode estar no seu e-mail, pode estar num outro arquivo de texto, pode estar num Word. E aí você vai ter que pegar esta informação, colocar dentro do Excel e tratar ela dentro do Excel. Para isso, eu peguei aqui um arquivo de exemplo, que é esse arquivinho do bloco de notas chamado XLB aula de hoje 16. Eu vou abrir esse arquivo aqui. E aí nós vamos observar. Opa, esse não, esse aqui é a aula de hoje. Esse aqui é prestadores de serviço. Eu vou abrir esse arquivo. E aí nós vamos ver que esse arquivo é uma lista de prestadores de serviço. Então a gente tem aqui um título, temos aqui nome, nascimento, cidade, empresa, data de início, data no final. E aí o nome das pessoas aqui, João da Silva, a data de nascimento, a cidade que ele está, o nome da empresa, a data quando ele começou a trabalhar, a data quando ele terminou o trabalho dele. E isso vai para a lista de tantos outros funcionários aqui. Tá? Isso poderia estar no seu e-mail, isso poderia estar na internet, isso poderia estar no seu programa da empresa. E a ideia é a gente colocar esses dados dentro do Excel para poder tratar eles. Então, qual que é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou selecionar os dados dos funcionários aqui para colocar dentro do Excel utilizando a milenar técnica do copiar-colar. Então, eu vou pegar aqui, eu não vou pegar tudo, né? Vou pegar só a partir do nome aqui, que é o que me interessa realmente, do primeiro nome, do João da Silva. E eu vou selecionar todo o resto aqui com o meu mouse. Peguei todo mundo. E agora eu vou dar o Ctrl C ou copiar, tanto faz. E aí eu vou voltar aqui para o Excel e vou aplicar um Ctrl V aqui. Repara que ele trouxe o texto todo embaralhado para dentro do Excel. Tá vendo? O texto ficou todinho bagunçado dentro do Excel. O que a gente vai fazer agora? Nós vamos organizar esse texto. De que jeito? Separando ele em cada coluna. Então, eu quero que o nome, João da Silva, Maria Santos, Pedro Oliveira, fique cada um numa coluninha aqui de nome. Tá? Eu quero que a data de nascimento fique também em outro lugar, e assim sucessivamente. Tá? Então, qual que é a ideia aqui? Primeiro, eu preciso localizar como é que eu posso separar esses dados. Aqui, nesse caso, eu estou vendo que toda a informação está separada por vírgula, tá vendo? Ó? João da Silva, vírgula, 15/5/90, vírgula, São Paulo, vírgula, Empresa Tech, vírgula, 1/1/2023. Todas as informações estão separadas por vírgula. Sempre vai ter um jeitinho para você tentar localizar. Ou ela está separada por vírgula, ou por tabulação, ou por traço, ou por ponto e vírgula, sabe? Ou por tabela mesmo. Você tem que localizar uma forma de organizar, de separar a informação. Uma forma de encontrar um separador. Aqui, no nosso exemplo, o separador
é a vírgula. Todos os dados que nos interessam estão separados por vírgula. Então, a gente vai pegar essa tabela aqui, e aí então eu vou na opção dados aqui em cima, tá? E aí, na opção dados, eu vou ter essa opçãozinha aqui, ó. Deixa eu achar aqui. Trazer a tela um pouquinho mais para o lado para poder enxergar. Aí sim. Essa opção aqui, ó. Texto para colunas, tá? Então, é essa opção que nós vamos utilizar aqui para fazer o nosso trabalho. Então, assim que eu der um clique nela, vai aparecer esse utilitário aqui, aonde eu posso, então, onde eu posso determinar como é que eu vou fazer a separação. Então, aqui, ó, veja que os dados estão aqui embaixo, ó, todinhos, e aí eu posso delimitar de várias formas. Eu posso usar o módulo de separação delimitado, ou eu posso usar o módulo de separação de largura fixa. No módulo de separação de largura fixa, eu vou criar linhas aqui no meio do espaço e o Excel vai se encarregar de separar com base nas linhas que eu criar. Não vai ser eficiente porque os dados estão muito quebrados, olha. Um aqui ele começa muito para trás, o outro está muito para frente. Se eu passar uma linha delimitando isso daqui, não vai resolver. Porém, eu tenho a opção mais eficiente que é a delimitado, onde eu vou escolher qual que é o tipo de delimitador que eu quero para separar linhas e colunas. Eu vou usar um de cada um, só para a gente ver como é que funciona. Se eu escolher largura fixa, é um avançar aqui, aí ele vai mostrar uma reguinha para mim, e aí eu posso criar linhas para determinar aonde que eu separo cada coluna. Repara que não vai dar certo. Por quê? Eu criei essa linha aqui, ó. Se eu pegar essa linha e colocar bem do ladinho do João da Silva, ele vai até separar aqui o João da Silva, mas ele vai comer a Maria dos Santos, vai comer o Pedro Oliveira, não vai dar certo. Tá? Então, nesse caso aqui, não dá para usar esse delimitador de linha fixa para fazer. Portanto, eu vou voltar e vou escolher um delimitador de caracteres. Aí, agora que eu passar para frente, ele vai perguntar para mim, quando eu der um avançar, qual que é o caractere que está delimitando as colunas. Então, eu tenho aqui tabulação, ponto e vírgula, vírgula, espaço e tantos outros. Tá? Veja só, se eu colocar aqui vírgula, que é o delimitador que está separando as colunas do meu texto, olha o que ele vai fazer. Eu vou marcar a tabulação, vou marcar a vírgula e pronto. Olha só, onde tinha vírgula, ele criou coluninhas. E agora eu tenho uma coluna para o nome, outra para a data, outra para a cidade e por aí se vai. Se por acaso eu utilizasse o espaço, o que ele ia fazer? Ele ia criar uma coluna para o João, outra para o Silva, outra para a data, outra para o Rio, outra para o Paulo. Onde ele encontrasse espaço no texto, ele ia criar uma coluna. Tá? Não vou usar espaço porque vai ficar errado. O meu delimitador aqui do meu texto é vírgula. Então, na hora que eu colocar isso aqui, vai ficar perfeito. Vou avançar. E ele vai fazer uma última pergunta aqui, antes de matar. Ele vai colocar cada coluninha e vai perguntar se nós temos se a gente tem dados específicos para tratar em alguma dessas colunas aqui. Tá? Eu tenho esses daqui, ó, que são as datas. Tá? Então, eu vou pegar esta coluna aqui e vou dizer que ela é data. Vou pegar esta última coluna também, vou dizer que é data. Vou pegar essa última coluna também e vou dizer que é data. Dessa forma, o Excel já vai trazer os dados para a planilha dizendo, formatado como data. Tá? Se eu tiver texto ou alguma outra coisa, eu consigo acertar aqui. Tá? Vamos lá, então. Vou dar um concluir e ele vai trazer a informação certinho para mim. Tá? Olha só como é que ficou perfeita. Organizadinha. Tá? Vou só esticar essa coluna aqui. Repara que no nosso caso, eu vou abrir aqui o arquivo de texto de novo. Repara que no nosso caso, eu selecionei aqui o arquivo de texto, tá? E eu não selecionei essa primeira linha aqui, ó, que era o cabeçalho. Vamos imaginar que eu quisesse trazer ela também. Eu poderia perfeitamente pegar todo mundo que está aqui, apagar e fazer o processo tudo de novo. Eu vou fazer isso daqui
título de repetição, que é sempre importante. Então, agora eu vou selecionar todo mundo, inclusive o cabeçalho aqui de cima, copiar e colar outra vez aqui. Repara que na segunda vez o Excel já aprendeu como que o texto funciona. Então, ele nem perde muito tempo mais tendo que puxar aquele utilitário. Ele já resolveu aqui, ó, e já trouxe os dados devidamente organizados aqui para mim. Então, já está com tudo certo. Eu só preciso organizar as colunas aqui e as devidas datas, formatar e ficou tudo legal. Aí. Olha só que bonito. Muito bem, super legal. Agora vamos ver o seguinte aqui. Imagine que aqui essa aqui eu tenho essa planilha aqui é a planilha com todos os dados importados, tá? Porém, na minha planilha aqui, se eu for lá embaixo, eu vou ter uma outra aba aqui chamada Controle de Prestadores. Eu vou dar um clique nela e vamos dar uma olhada mais abrangente nela aqui. Aí. Ok, o que a gente tem aqui? Em controle de prestadores, nós temos aqui algumas colunas específicas. Nome, data de início e data de fim. O que isso significa? Significa que, de repente, eu quero pegar somente esses caras aí. Tá? De repente, eu quero pegar só essas colunas aqui. Eu importei toda a informação do texto, mas eu quero pegar somente essas colunas aqui. Dá para resolver isso? Dá. Eu posso utilizar o sinal de igual como uma fórmula e trazer só o resultado que me interessa da outra planilha. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, na minha planilha 1, toda a informação. E agora, aqui na minha planilha de prestadores, eu vou trazer só o nome, só a data de início e só a data de final de cada um. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Muito simples e muito fácil. Eu vou simplesmente dar um OK. OK não, um igual. Tem um igual? Ele vai abrir um campo de fórmula. Aí eu vou com o meu mouse até a planilha 1, onde estão os dados. E eu clico no primeiro nome aqui, que é o do João da Silva. E dou um OK, ou um Enter. E olha só, ele já vai aparecer aqui. Tá? Quando eu clicar, o que ele aparece aqui para mim? Na planilha de fórmulas. Aqui, ele aparece o endereço. O endereço não é A4, ele ficou planilha 1, exclamação, A3, tá vendo? Planilha 1, exclamação, A3. Esse aqui é o endereço que está referenciando a um dado externo, tá? De uma outra planilha. Então, veja só, se eu for seguir esse endereço, se eu for aqui na planilha 1, A3, está aqui o dado do João da Silva, que apareceu aqui. Se eu pegar, então, a minha alça de preenchimento e puxar para baixo, olha o que ela vai fazer. Ele vai começar a pegar os próximos dados. Como é que está o endereço aqui em cima? Vamos reparar no endereço aqui? Olha só. Primeiro, planilha 1, A3. Segundo, planilha 1, A4. Terceiro, planilha 1, A5. O que são isso? Planilha 1, A3, A4, A5. Então, à medida que eu vou puxando a minha alça de preenchimento, ele vai preenchendo os dados sucessivamente lá para baixo. Tá? Então, eu posso simplesmente acabar de passar ela aqui, ó, puxar até o finalzão, e ele vai trazer, então, todos os dados para a gente. Tá? Aonde não tem valor, ele vai deixar um 0 aqui, porque não tem informação. Eu puxei até mais embaixo, ele deixou um 0. Mas é legal deixar, por quê? Porque se eu, por acaso, adicionar alguma outra informação aqui, por exemplo, vou colocar aqui, Clóvis Castro. Opa! Castro. Aí, desse jeito. Se eu colocar essa informação aqui e for lá na outra planilha, veja que ele já atualizou o dado. Então, eu consigo fazer em tempo real isso daqui.
Bom, é bem legal isso aqui. Muito bem. Copiei os nomes, vou fazer a mesma coisa para data de início e data de final. Então, vou dar um igual, vou na planilha 1, vou pegar a data de início, clicar no primeiro valor, ok. Vou pegar a data de fim, dar um igual, planilha 1, clicar no primeiro valor, dar um ok. Pronto. Agora eu posso selecionar todo mundo e puxar a alça de preenchimento até embaixo aqui. Aí. E veja que ele já trouxe os dados aqui. Tá? Todos certinhos. Davi, tá feio isso daqui. Dá para resolver? Eu consigo resolver isso aqui, eu consigo fazer um remendo com uma função C. Não é o escopo do curso agora, mas eu vou fazer aqui só para ver, mas eu não vou manter a fórmula, tá? Nesse momento não. Mas eu poderia fazer o seguinte aqui, ó. C. Aí eu vir até aqui na linha abaixo do nome aqui. Clicar nessa linha e falar que se essa linha for igual a nada, ele não escreve nada. Se ela, do contrário, ela pega o valor que está aqui. Deixa eu ver aqui se deu coisa errada aqui. Se não, opa, não precisa de igual aqui. Aqui é ponto e vírgula. Aí. Dessa forma aqui. Vou deixar a formulazinha aqui ó, aberta um tempo para quem quiser copiar. Mas não é o escopo do nosso treinamento agora. Deu pausa? Legal? Muito bem. Usando essa formulazinha aqui, o que ele vai fazer? Se, por acaso, o nome estiver em branco, não vai aparecer nada aqui. Se, por acaso, eu colocar o nome, vou colocar aqui, Júlio Leme. Ele vai colocar aqui. Tá vendo? Desse jeito aqui. E aí eu posso copiar essa fórmula para todos os outros. Aqui eu vou apagar os valores, porque não interessa. E também eu vou apagar os valores que estão aqui também, para não ficar uma planilha feia. Tá? E aí nós temos aqui os valores importados de outra planilha. Tá? Tratamos os valores de outra planilha. Então, sempre que eu der um igual, ele vai trazer os dados, e clicar numa outra planilha, ele vai trazer os dados de outra planilha. Certo? Muito bem. Vamos fazer um negócio mais interessante. Imagine que o dado não esteja no arquivo de texto, mas imagine que eu queira tratar a informação de uma outra planilha. Veja só, eu vou apagar essa informação que está aqui. Aí. Vou abrir aqui a minha janelinha do meu computador. E eu vou abrir aqui a planilha 2. Vamos dar uma olhada na planilha 2? Vai abrir aqui. Aí, abriu. Imagine só que eu queira pegar essa tabela aqui e tratar os dados dessa tabela na minha outra planilha. Tá? Jogar os dados para dentro. Isso é muito útil de fazer. Por quê? Porque às vezes eu tenho uma informação bruta numa planilha, tá? Só que eu quero tratar de uma outra forma numa outra planilha externa, diferente, e eu quero que isso fique atualizado. Se eu só usar o copiar e colar, se eu pegar isso aqui, é um copiar e colar, se eu mudar essa planilha mãe, a outra planilha não vai mudar. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Eu vou pegar esses nomes aqui, pegar aqui o nome e a data de nascimento. Vou copiar e vou colar aqui. Desse jeito. Viu que ele colou certinho? Bacana. Colou toda a informação aqui. Agora imagine só que nesta planilha aqui, eu mude o dado da Lívia. Vamos supor que o nascimento dela não é em 92. Vamos supor que o nascimento dela é dia 10 de maio de 2000, por exemplo. Aí, repara que eu mudei o dado na planilha mãe, onde tem a informação original, porém, aqui não mudou nada.
Por quê? Porque eu fiz só um copiar-colar. Agora, imagine que eu queira manter esta informação aqui sincronizada com esta informação aqui. De forma que, quando eu mudar os meus dados na planilha mãe, essa planilha mude. E essa planilha tenha cálculos e outras coisas que eu queira manter separadamente nela. Aí, eu posso utilizar a importação de dados, aonde eu consigo me conectar numa outra fonte de dados, que pode ser planilha, texto, qualquer outra coisa. E se tiver alteração lá na primeira planilha, essa que eu estou mexendo vai manter a informação íntegra, não vai ter corrupção de dados. Eu não vou ter informação em uma planilha e outra informação diferente em outra. Tá? Isso aí já é parte de Excel avançado. E vocês estão aprendendo isso aí agora. É um negócio bem legal. Vamos fazer esse teste aí? Então, primeiramente, eu vou apagar todos esses dados aqui. Aí, bacana. E aí eu vou me lembrar da planilha que eu quero importar esses dados, que é qual? A planilha 2, essa daqui, tá? Ou essa planilha aqui, planilha 2, legal? Muito bem, deixe-me voltar então para a planilha 1, aqui, voltei, e agora eu vou trazer os dados para ela. Como é que eu faço isso? Eu vou aqui de novo em dados, tá? Mais uma vez, eu vou aqui em dados, e aí eu vou escolher o obter dados aqui. A hora que eu clicar, eu posso escolher vários lugares onde eu quero obter dados e eu vou escolher aqui do arquivo e vou falar que eu quero dados do Excel, porque eu quero pegar dados daquela planilha. Tá? Então, eu vou escolher aqui do Excel. Ah, mas está no bloco de notas. Está aqui, texto. Ah, está no PDF. Está aqui, PDF. Eu posso pegar dados de tudo quanto é lugar. O Excel permite que eu pegue dados de vários lugares diferentes, tá? Tudo atualizado, até da internet dá para pegar, tá? Mas agora eu quero pegar da outra planilha, portanto, da pasta de trabalho. Vou clicar aqui, ele vai pegar um tempinho carregando, e aí ele vai perguntar onde está a planilha que eu quero pegar os dados. Muito bem, então eu vou escolher aqui a aula 16, e eu quero pegar os dados da planilha 002, que é esse daqui. Legal? Assim que eu pegar isso aqui, eu vou clicar em importar e vai abrir uma janelinha bacana de importação de dados aqui. Aí ele está conectando. Deixa ele pensar mais um pouco. Aí apareceu aqui a janelinha. Tá vendo? Veja que ele já apareceu aqui, ó. O arquivo que eu escolhi e a planilha 1 já está aqui. Ó. A hora que eu clicar nela, ele vai trazer todas as informações da planilha. Olha só que coisa legal. Agora, tudo que eu preciso fazer é clicar em carregar. Tá? Não é escopo do grupo agora tratar os dados. Então, eu vou só carregar diretamente. A hora que eu clicar em carregar, ele vai abrir uma planilha 2 aqui, ó. Ele vai abrir uma planilha 2, novinha, e vai trazer os dados carregados aqui. Ao lado dela, eu vou ter aqui uma caixinha de consulta, onde eu consigo atualizar a informação. Então, veja só, se eu for na planilha original, e tem os dados originais aqui, vamos imaginar, por exemplo, que o Lucas ele não é de Fortaleza. Vamos imaginar que o Lucas ele é de Recife também. Então, vou trocar aqui Fortaleza por Recife. Aí, legal. Se eu for na planilha que está pegando esses dados agora, e olhar o Lucas, vou ver que ele também ele é de Fortaleza aqui ainda. Mas a partir do momento que eu clicar aqui, ó, nesse botãozinho no canto, atualizar, ele vai trocar aqui para Recife. Opa! Não trocou porque eu não salvei outra planilha lá, né? Deixa eu salvar lá primeiro. Aí, agora sim. Agora sim. Vou atualizar de novo. Aí, ó. Recife já. Então, os dados estão sempre atualizados. Eu não tenho
corrupção de informação, tá? Muito bem, agora que eu tenho os dados aqui, tudo que eu preciso é pegar a minha planilha, que eu quero manipular os dados, e fazer o tratamento como eu achar melhor. No caso aqui eu quero pegar, por exemplo, só os nomes, então vou dar um igual aqui. Vou pegar o nome. Aí. Quero pegar a data de início, vou no igual. Data de início. Quero pegar a data de final, vou no igual, clico na planilha e última data também. Deste jeito. Olha aí que bacana. Agora, pego a minha alça de preenchimento, puxo todos os dados para baixo e aí eu tenho a minha planilha com dados que vieram de outra planilha, aí só com a informação que me interessa. Olha só que bacana. Legal? Muito bem. Então, nós vimos aí como pegar dados com copiar colar, organizando as colunas, como pegar dados de outra planilha, tá? Da planilha 1, da planilha 2, da planilha 3, e como pegar dados de outro arquivo, utilizando o método de importação. O exercício desta aula vai nos guiar para a aula seguinte. Então, é importante que você faça e treine essa parte também, tá? É simples, é tranquilo, tá? Então, dá para você fazer e se preparar já para a próxima aula, certo? É isso aí, meus amigos. Agradeço pela aula de hoje e até a próxima aula. Tchau!